So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Above all, we should be working to advance our critical partnership with Brazil in a spirit of mutual respect. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy with a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum, and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in the world. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Enquanto o Supremo Tribunal Federal prepara o julgamento de Bolsonaro em dezembro, ele volta a usar Elon Musk, humilhado por Moraes, no caso X Starlink, para intimidar ou tentar intimidar o tribunal. A guerra entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tem novo capítulo. O bilionário está inconformado porque foi fragorosamente derrotado no Brasil, sendo obrigado a cumprir as decisões de Alexandre de Moraes. Musk já tentou antes usar contra Moraes deputados que o ex-presidente Donald Trump pôs à disposição do bilionário que está financiando sua campanha eleitoral e que almeja inclusive um posto em seu eventual governo, mas não conseguiu. Agora, Musk recomeça a guerra contra Moraes e dá uma amostra do que pode acontecer no país se Trump se eleger presidente. Não resta dúvida de que vai atacar o governo Lula e a democracia brasileira e promover um golpe aqui é previsível e provável. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, como todos sabemos, o Alexandre de Moraes exigiu do X pagamento de multas altas. No começo era 700 mil, depois foi crescendo, e a plataforma do Musk foi condenada devido à demora em remover um perfil que chamou Arthur Lira de estuprador. Tudo começou com isso. Depois aí o X também se recusou a apagar o perfil de Marcos Duval e aí começou a guerra. O X disse que não ia pagar as multas e o Alexandre de Moraes, o STF, na verdade, disse que se ele não pagasse as multas ele ia ser tirado do ar. E com tudo isso, o Moraes acabou bloqueando as contas da Starlink e bloqueou 18 milhões de reais do X e da Starlink nas contas da Starlink, transferiu o dinheiro para a União e liberou as contas, ou seja, venceu, obrigou o Elon Musk e seu X a darem o fora do Brasil e cobrou as multas que devia e obrigou a Starlink também a fazer o que queria. A Starlink se negou a cumprir inicialmente a ordem de Alexandre de Moraes para bloquear o X.
Pois bem, o Alexandre de Moraes disse que ia tirar a Starlink também do ar no Brasil. E aí a Starlink teve que recuar e começou a cumprir a ordem de bloqueio do X no Brasil. Mas por que o Musk recuou e sua empresa vai barrar acesso ao X no Brasil? Basicamente, a empresa de internet via satélite voltou atrás e anunciou que iria bloquear o X no Brasil, e a recusa inicial em suspender o X poderia gerar outras sanções para a Starlink, como ser impedida de continuar operando no país por descumprir ordens judiciais. Simples assim. Então a Starlink é a maior aposta do Elon Musk, porque ele usa inclusive a SpaceX, a caríssima empresa de foguetes do Elon Musk, para colocar os satélites da Starlink em órbita. Ou seja, ele não pode brincar com a Starlink, porque ali é um jogo pesado de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então realmente ele não pode perder o investimento que ele fez da Starlink no Brasil. Agora a Câmara dos Estados Unidos aciona a OEA a Câmara dos Estados Unidos acionou a OEA sobre decisões de Moraes, mas foi mais um jogo retórico, né? O presidente da subcomissão da Câmara dos Estados Unidos diz ter recebido denúncias de violações de direitos humanos, acabou não dando em nada e, na verdade, agora os deputados dos Estados Unidos foram parar no inquérito das milícias digitais. Esses deputados que passaram a atacar o STF foram indiciados aqui no Brasil. Alexandre de Moraes abriu investigação sobre Elon Musk após o bilionário fazer desafios públicos contra o bloqueio de perfis do X. O histórico mandaria fazer o mesmo com quem cumpriu parte das promessas do dono da rede. O relatório do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, que revelou decisões de Alexandre de Moraes para bloquear os perfis nas redes sociais, foi declaradamente para atingir o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas acertou em cheio o ministro Alexandre de Moraes. No relatório intitulado Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e Silêncio do Governo Biden, o caso do Brasil, o comitê liderado pelo deputado republicano Jim Jordan atacou o Brasil, e o Alexandre de Moraes indiciou essa gente toda em represália e segue a guerra. A congressista dos Estados Unidos, aliado de bolsonaristas, inclusive mandou uma carta com cobrança a Moraes, dando prazo de não sei quantas horas. Aí o Alexandre deu 10 dias úteis para o Moraes. Respondeu, Moraes nem respondeu nada, ignorou. Ele não deve satisfação a deputado dos Estados Unidos. E agora uma deputada dos Estados, aquela deputada dos Estados Unidos que mostrou a foto de Alexandre de Moraes, propõe barrar censuradores no país e cita Moraes. Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, diz que o ministro é um vanguardista no ataque internacional contra a liberdade de expressão. Deputados republicanos dos Estados Unidos, não foi só ela, apresentaram uma proposta de lei ontem para barrar a emissão de vistos para autoridades que tenham cometido censura contra cidadãos do país. Maria Elvira Salazar, uma das autoras do projeto, cita nominalmente o Alexandre de Moraes ao falar da proposta, e na verdade é um ataque a todo o poder judiciário brasileiro. A republicana chamou o magistrado de vanguardista no ataque internacional na liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos como Elon Musk. Cidadãos uma ova, é só Elon Musk. Integrantes da oposição brasileira celebraram a iniciativa. A batata de muita gente já está assando, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras, diz a tal Salazar no seu site oficial. A proposta que ela fez e outros deputados
ligados a Donald Trump fizeram, intitulada Sem Censuradores nas Nossas Praias, imagine, a legislação determina que qualquer estrangeiro que, como agente de um governo, seja responsável por ações diretas ou indiretas que violem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, aquela que estabelece liberdade de expressão, não terá permissão para entrar no país. A proposta estabelece que o indivíduo pode ser deportado caso esteja em solo americano. E aqui você tem a íntegra do projeto, não é? A íntegra do projeto dessa comissão. E diz que estamos todos cientes do abuso de poder do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que mira Elon Musk e bloqueou o acesso ao X, uma empresa norte-americana privada. Mas os direitos de liberdade de expressão dos norte-americanos também têm que ser atacados. Essa não é a primeira menção dela, como você viu no vídeo. E, na verdade, aqui, minha amiga, meu amigo, quem está por trás de tudo isso é Jair Bolsonaro. Os bolsonaristas comemoraram, etc, etc. Mas quem está por trás disso é o Alexandre Moraes, que continua... quem está por trás disso é o Jair Bolsonaro, que continua tentando intimidar o Supremo Tribunal Federal. Falhou a manifestação do 7 de setembro, agora ele foi aos Estados Unidos e o Elon Musk, que está financiando inclusive a campanha de Donald Trump, está agindo com certeza com o beneplácito de Donald Trump. Muito bem, enquanto isso aqui no Brasil você tem uma ofensiva. Veja que o candidato a prefeito de São Paulo, atacou também o Alexandre Moraes. O bolsonarismo continua atacando fortemente o Supremo Tribunal Federal. E Elon Musk é aquele que confessou que ia dar um golpe na Bolívia. Na verdade, ele deu um golpe na Bolívia. Ele ajudou a dar o golpe na Bolívia. Sob o apoio dele, golpistas derrubaram Evo Morales da presidência e fizeram o Evo Morales sair do país. E ao ser indagado no Twitter, na época, em 2020, se ia dar um golpe na Bolívia, o Elon Musk endossou a visão de que os Estados Unidos estavam por trás da saída de Evo Morales da presidência da Bolívia, ou seja, o Donald Trump, no final do seu mandato, junto com Elon Musk, deram um golpe na Bolívia e derrubaram o Evo Morales. É simples assim. E quem está dizendo isso não é o PT, não é o Blog da Cidadania, é a Veja. Bom, vamos em frente. A previsão da campanha de Datena sobre as pesquisas Quest e Datafolha após a cadeirada é que o Datena cresça. E, na verdade, o Datena já cresceu, pelo menos na Wikipedia. Dispararam 5.000% as visitas à página na Wikipédia buscando saber quem é o Datena e a vida dele. No caso do Marçal foi muito menos, não é? Houve um aumento de 519% na página dele, 10 vezes menos do que do Datena. E não se descarta a possibilidade de Datena subir, não é? Ou parar de cair, ou subir nas pesquisas, ou até disparar nas pesquisas. Veja só você. Datena pode ser preso por cadeirada e Marçal por ofensas. O Datena não vai ser preso por cadeirada e o Marçal não vai ser punido por ofensas. Ele deve ser. Ele provavelmente vai ter que pagar para o Datena uma indenização por tê-lo acusado de assédio sexual, e o Datena pode pegar até uma pena de reclusão leve, vai de 3 meses a 1 ano, por lesão corporal leve, né, que seria convertida em cesta básica e tal, mas ele perderia a primariedade, né? A esquerda perde por nocaute e não lança candidatos em 15% das cidades brasileiras, ou seja, 846 cidades brasileiras.
é um problema que a esquerda precisa discutir. Eu tenho minhas teorias, não é, sobre por que a esquerda está encolhendo assim no Brasil, mas isso é assunto para outra conversa. E fechadas com Bolsonaro, cidades de Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina não tem nenhum candidato de esquerda, porque eles nem tentam, porque não vai rolar. Enquanto isso, o partido do Bolsonaro banca a campanha de todos os Bolsonaros, e o filho 04 dele levou toda a verba de Balneário de Camboriú, toda a verba eleitoral de Balneário Camboriú. E um bolsonarista lá no Rio de Janeiro decidiu apoiar o Eduardo Paes e candidatos de esquerda, é o Ottoni de Paula, e virou alvo do bolsonarismo. Ottoni de Paula, ao lado do prefeito Eduardo Paes e do bispo Abner Ferreira. Tá aqui, esse é o bolsonarista Ottoni de Paula, e aí realmente ele pulou fora do barco bolsonarista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.